Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Olá, meus amigos. Então, dando continuidade ao estudo do Evangelho de Jesus, estamos aqui para estudar o capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo. O título deste capítulo é Bem-aventurados os pobres de espírito. E este capítulo, ele contém os seguintes itens: o que é preciso entender por pobre de espírito. Aqui, num resumo desse entendimento, Jesus quis dizer que o pobre de espírito não é o desprovido da inteligência, mas o pobre de espírito é aquele ser que contém a humildade no coração. O item seguinte deste capítulo é: todo aquele que se eleva será rebaixado. No resumo deste item, ele faz uma colocação da mulher de Zebedeu, pedindo a Jesus um espaço ao lado do Pai, pedindo um do lado direito e outro do lado esquerdo. Ou seja, é a vaidade. Ou seja, é a questão de se sobressair diante dos demais. E isso é uma observação que nós, seres humanos, precisamos estar atentos com a questão da nossa vaidade, de achar que merecemos mais em relação aos demais. O item seguinte, ele fala dos mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Então, Deus, na sua imensa sabedoria, ele deixou que os sábios e os prudentes tratassem de ir pesquisar mais a fundo os mistérios da criação. E deixou para aqueles mais simples que reconhecem com facilidade a existência de Deus, entender melhor todos os atributos do nosso Pai. E, dando continuidade aos itens, nós temos instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade. Então, sempre está se alertando, sinalizando para o cuidado dessa chaga horrorosa que é o orgulho. O contrário do orgulho é a humildade. E essa humildade é que a gente tem que fixar na nossa alma e trabalhar todo santo dia da nossa vida. E o nosso tema específico é intitulado Missão do Homem Inteligente na Terra. A gente vai ler e fazer algumas colocações sobre o que vem para nós, essa alerta, essa mensagem do que é a missão do homem inteligente na Terra. Vamos lá. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mas suponho que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo e não tendes nenhum direito para disso vos envaidecerdes. Então, cuidado, com a nossa vaidade. Então, mesmo a gente com determinado conhecimento, que seja intelectual, profissional, a gente precisa sempre estar se policiando para que a gente não se aproveite desse conhecimento para humilhar alguém, para achar que é o tal, enfim. Então, entendamos assim.
Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos. Porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver a vosso turno as inteligências retardatárias e as conduzir a Deus. Então, meus amigos, tá claro, né? Então, quando Deus nos dá essa capacidade de sermos um pouco mais avançados nas nossas inteligências, os nossos raciocínios, tem um intuito maior, para que a gente possa ajudar aqueles mais retardatários em relação a nós. E não para a gente se envaidecer, porque a ideia é que todos nós cresçamos. Então, quando a gente tem esse atributo da inteligência mais desenvolvida, que a gente possa entender que isso é uma missão nossa, para que a gente possa ajudar aqueles mais atrasados do que nós. Então, a natureza do instrumento não indica que o uso dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos de seu operário não lhes mostra que ele deve cavar? E que direis se esse operário, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para com ele atingir o seu patrão? Direis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Então, realmente é cruel, né? Foi dado um instrumento para um uso, né? Ele fez aqui uma comparação, o jardineiro deu a enxada para o operário e esse operário usou aquele instrumento para oferir o jardineiro que fez, vamos dizer assim, uma caridade, uma ação bendita, buscando dar oportunidade a este operário. Fez aqui uma comparação com o que Deus faz conosco, ou seja, nos dá a oportunidade dessa inteligência, desse atributo bendito, maravilhoso, e muitas das vezes a gente não usa bem essa inteligência. A gente observa no mundo normal, no dia a dia, seres altamente inteligentes que continuam a usar a sua inteligência de forma deplorável, de forma a não contribuir com o progresso dos seus irmãos. E claro, né? Claro que partindo da justiça de Deus, nosso Pai, com certeza este ser que assim agir, que não consegue compreender que uma inteligência mais avançada é uma missão, é um desígnio que precisa ser levado em conta, com certeza ele vai responder por isso. Então, vamos lá, né? Então, o que é que ele pergunta aqui? Tem ele o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E o será. Não duvideis disso. E arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Então, é justo, né?
Portanto, quando a gente vê determinados seres que reencarnaram, né, numa situação de uma inteligência, vamos dizer assim, doentia, com problemas, né, psíquicos, então Deus não é injusto, né? Com certeza, não tendo uma explicação nessa existência, em outra teve. E que a gente pode até pensar nessa possibilidade, usou mal a sua inteligência no período em que aqui esteve. Então, um alerta para nós, tá? Então, não se achar a sumidade, tá? Mas ter a humildade, mas ter a gratidão e saber sim usar esse atributo da inteligência para contribuir com aqueles mais retardatários, para que a gente possa, quando sair dessa para outra, a gente ir com a sensação do dever cumprido, a gente ir relativamente feliz. Então, dando continuidade aqui no parágrafo, o que é que diz? A inteligência, ela é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser de ser bem empregada, se todos os homens dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus. A tarefa dos espíritos seria mais fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmo. O homem abusa da inteligência, como de todas as outras faculdades, e, entretanto, não lhes faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesmo lhe deu. Então, isso é um alerta para que a gente possa usar verdadeiramente a nossa inteligência no sentido multiplicador do bem, para que a gente possa usar a nossa inteligência puxando aqueles mais retardatários rumo ao bem. E que a gente nunca se envaideça por essa grande faculdade que temos, que assim como nos foi dada essa possibilidade, pode também ser retirada. Portanto, meus amigos, que a gente possa compreender essa mensagem e que a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia mais um ensinamento do nosso Mestre Jesus. E aqui fica esta mensagem bendita, maravilhosa para todos nós, e que assim seja e assim será. Muita paz a todos.